Seja muito bem-vindo ao canal Costureira Emancipada. Nesse canal você aprende modelagem e costura. Além disso, você tem apoio psicológico para aprender alfaiataria, focar, lucrar na profissão e fortalecer sua autoconfiança emocional. Porque o que eu tenho visto de muitas costureiras não é a falta de técnica, não é a falta de máquina, mas sim a autoconfiança. O sentir-se capaz, que tem impedido muitas costureiras de ter o sucesso profissional que elas tanto desejam. Então, muitas mulheres sonham em ser costureira, sonham em lucrar com a profissão, sonham em ter um negócio próprio, mas as questões emocionais não impedem que elas alcancem esse tão sonhado sucesso profissional. Muitas vezes tem a ver com traumas que você viveu e você não tem lembrança, você nem lembra, você nem relaciona uma coisa com a outra. Então, por isso que eu tô aqui, para mostrar para você que você precisa identificar quais são os seus traumas. Quais são os seus traumas? Eu estava assistindo um filme em uma moça que a vida dela ela não tinha sucesso de nada. Ela não conseguia ter sucesso na família, a família dela estava de cabeça para baixo, a filha dela odiava ela. E ela não entendia o porquê. E quando essas coisas ruins aconteciam com ela, ela se culpava. Ela achava que ela era que era errada. Ela que era o motivo de toda a desgraça acontecer na vida dela. E depois ela teve contato com um psicólogo e o psicólogo ajudou ela a entender que uma trauma que ela passou quando ela tinha 12 anos foi o que estava destruindo toda a vida dela. Então, isso não é misticismo, isso não é religião, isso é ciência. Isso é comprovado pelos estudos médicos que a nossa mente, minha avó fala assim, que a nossa mente é pequenininha, para ela ser estragada é fácil. Agora, como recuperar? A boa notícia é que a gente pode recuperar. Uma das coisas que você talvez não relacione com algum acontecimento que você passou na sua vida, talvez seja a dificuldade em fazer modelagem. Quem aqui tem dificuldade de fazer modelagem? Você tem dificuldade em fazer modelagem? Me fale aí. Quem aqui tem dificuldade com modelagem? Quando você pensa em fazer a modelagem, você já se treme, você já fica nervosa, você já tem a sensação de que você não vai conseguir. Isso pode estar relacionado a algum trauma que você viveu. E é isso que eu falo nesse livro. Então, a modelagem aqui, esse livro ensina a modelagem. Mas a primeira parte, você vai cuidar do seu emocional. Então, é tipo assim, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa, você precisa de uma preparação, sabe? Vamos dizer que você vai fazer um exame com o médico, né? Que você vai passar por um exame. Primeiro você faz a consulta, você conversa com o médico, você conta o que você está sentindo, para depois o médico decidir que exame ele vai fazer em você. Não é assim? Então, já pensou se você entrasse na sala do médico e ele já mandasse você deitar para você fazer um exame? Como é que ia ser? Você diz assim, mas por que eu estou fazendo esse exame que eu nem sei por que eu estou fazendo? Então, nesse livro, ele vai te preparar para você fazer suas modelagens. Preparar como? Emocionalmente. Por exemplo, aqui, no primeiro capítulo, você vai aprender... Gente, esse livro eu escolhi o melhor papel. É papel crochê, papel
a melhor tinta, todo colorido, que é para você ter a melhor experiência e para que ele dure, porque eu fiz ele para você levar para todo lugar que você estiver, para você levar para o quarto, para você levar para o ateliê, para você deixar na sala, para onde você deixar. E onde você estiver, você vai levar ele. Então, a primeira parte do livro, você vai vencer os traumas na modelagem. Quais são os traumas? Números. Se você não gosta de número, eu vou te ajudar a entender por que você não gosta de número. Tem uma explicação. Ah, eu não gosto porque eu não gosto. Não, você passou por alguma dificuldade que fez você não gostar de número. O que foi que você não gosta do número? Que técnica você vai usar para você ressignificar esse conceito que você tem sobre número? Que técnica você vai usar? Eu vou te explicar. Também você vai aprender sobre cortar o tecido. Cortar tecido, o medo que você sente para cortar o tecido. Como ressignificar esse medo. Você vai entender por quê. Eu vou falar sobre a dor silenciosa que muitas pessoas passam com o número, né? Muita gente tem até vergonha de falar que não gosta de modelagem porque não se sente bem, não sabe fazer. Por exemplo, é muito fácil as pessoas falar que tem dificuldade com modelagem, mas as pessoas têm vergonha de dizer que não sabe contar, não sabe fazer conta. Porque se espera que todo mundo saiba fazer conta, mas não é assim. Então, muitas vezes a dificuldade que você tem com modelagem não é a modelagem. Muitas vezes é o trauma que você tem com matemática. Como era a sua professora de matemática quando você era criança? Como era a sua professora? Bom dia! Como era a sua professora? Como ela tratava você quando você errava uma conta de matemática? Você se lembra? Volta aí na sua mente. Volta aí na sua mente. E lembra. Vai lá na sua infância e lembra. Como era que você... Como era a sua professora? Como foi o seu professor de matemática? Aquele professor que você mais lembra na matemática. Como os seus pais ensinavam a matemática para você? Você tinha pais ou mãe que te ajudavam no dever de casa? Me fale aí. Como era? Então, para você se dar bem em fazer modelagem de roupa, você tem que se dar bem em matemática. Por exemplo, quem tem filho pequeno ou neto na escola, eles não chegam com essas atividades aqui? Pinte o círculo, pinte o retângulo, pinte o quadrado, pinte o retângulo o quê? O triângulo, pinte o quadrado, pinte o retângulo. O neto ou o filho de vocês chega com essa atividade em casa? Você lembra que você fazia esses desenhos? Me responde aí. Você lembra que você fazia esses desenhos? Por exemplo, minha sobrinha, ela tem um aninho, e ela já tem um brinquedo com essas formas. Então, é um brinquedo, tem essas formas e ela vai encaixando essas formas. Porque, gente, a matemática é muito importante na nossa vida. Então, a minha sobrinha, com 1 ano, ela está brincando com a matemática. Qual é o objetivo desse brinquedo? Fazer ela gostar de matemática.
Mas digamos que na hora que a gente for brincar com ela, a gente brigue com ela. Ah, não é aqui não. Não, porque o brinquedo é de encaixar. Então ela pega o triângulo e encaixa no lugar onde é o triângulo. Pega o quadrado e encaixa onde é o quadrado. Imagine se a gente brigar com ela. Não, não é aqui não, é aqui. Por que você está fazendo assim? O que vocês acham que ela vai, quando ela crescer, ela vai gostar dessas formas? O que vocês acham? Me diz aí. Ela vai gostar? Ela tem um aninho. E já tem brinquedo para brincar com essas formas. Com o círculo, com o triângulo, o quadrado, o retângulo. E a gente vai brincando. Pega o círculo, coloca aqui. Pega o quadrado, coloque aqui. Pega o retângulo, coloque aqui. Então, ela não sabe que é matemática. Mas já tem um brinquedo para ela com um aninho já brincar. Agora imagine se a mãe, o pai, a gente que está perto ali, começa a brigar com ela. Não, não é assim não, não é assim não. Ela vai sentir medo. Ela vai sentir que aquilo é uma coisa ruim. E aquilo, ela não sabe que aquilo é matemática, mas aquilo vai ficar registrado lá no fundo do cérebro dela. Então, quando ela crescer, toda vez que ela vê qualquer coisa relacionada a isso, ela vai rejeitar. É como a gente, quando a gente está cozinhando, que coloca a mão na panela, o que é que acontece? A panela quente. Quando a gente coloca a mão, a gente não tira ligeiro? Porque está doendo. Então, as dores emocionais também é a mesma coisa. Então, se a gente pega isso aqui, e causa dor, causa raiva, causa humilhação, a gente não vai querer isso mais. Isso é natural do ser humano. Então, muitas vezes você passou, por exemplo, minha sobrinha de 1 ano. Se alguém machucar ela, se alguém brigar com ela por causa dessas formas, ela não vai lembrar. Mas aquilo vai estar dentro do coração dela. Aquilo vai estar no fundo do cérebro dela. E ela não vai querer passar mais por isso. Por exemplo, toda vez que tiver alguma coisa relacionada a isso, ela não vai querer. Agora, se a gente tratar com brincadeira, olha, você acertou. Aí brinca com ela, parabéns, deu certo, titia. Que eu ensino ela a me chamar de titia. Titia, coloca aqui o triângulo, titia. Aí ela coloca, aí quando ela coloca no lugar certo, eu, parabéns. Ela vai querer parabéns de novo, gente. A gente é assim. Tudo que dói, a gente foge. E tudo que faz a gente se sentir bem, acolhida, amada, elogiada, a gente quer fazer de novo. Nós humanos somos feitos assim. Pra gente sobreviver. Porque imagina, se uma coisa te machuca, ela é capaz daquilo tirar sua vida. E nós fomos feitos para sobreviver. Então a gente vai fazer tudo que a gente vai sobreviver, tudo que vai ajudar a gente a viver, e rejeita tudo aquilo que pode colocar a nossa vida em risco. Aí no meu livro, você vai estudar essa parte para você entender. Eu já passei por se você tem dificuldade com modelagem, você vai voltar atrás, você tem que ir lá no fundo e pensar, o que aconteceu quando eu era criança? Eu gostava de fazer, por exemplo, eu mesmo. Lá, matemática era um motivo de brincadeira na minha casa. Porque meu pai gostava meu pai não sabia ler, mas ele gostava de matemática. E isso fez com que hoje eu saiba fazer modelagem. Por quê? Por exemplo, quando a gente ia dormir, meu pai ficava no quarto dele e eu no meu quarto, e lá ele ficava perguntando: 5 vezes 8 dá quanto? E eu respondendo. Então era uma brincadeira, sabe? A matemática lá era uma brincadeira. Por exemplo, quando eu aprendi a escrever o número, aí minha mãe estava na roça e eu sentada lá com o caderno junto dela. Então ela falava: você vai escrever 1,
e 1, que é 11. Depois 1 e 2, porque eu aprendi a fazer até 10. Aí ela falava, para você aprender a fazer até 100, você vai repetir. Então ela pegou, colocou, você vai colocar 1 e mais 1. 1 e mais 2, que vai ser 12. 1 e 3, vai ser 3. Aí quando eu cheguei no 19, ela falou, agora escreva 2, 0. E começa tudo de novo. 2 e 1, 21, até chegar no 9. Aí quando chegou no 29, eu disse, e agora? Ela, 30. Você vai colocar um 3 e um 0. Um 3 e 1. Até eu chegar em 100. Então não foi aquela coisa de você tá obrigada a aprender, você tem que ficar de castigo para você fazer. Então sempre foi uma brincadeira, uma coisa bem descontraída a matemática na minha casa. Então muitas vezes você olha assim, você vê eu fazendo modelagem, aí você diz assim, para você é fácil, Valdeci, você consegue fazer fácil. Porque eu não tive trauma com matemática. Matemática para mim sempre foi uma coisa gostosa, uma coisa boa, uma coisa acolhedora, sabe? Meus professores, eu não tive nenhum professor que me machucou na modelagem, na matemática. Então, eu não tive esse trauma. Mas não é a realidade de muitas pessoas. Olha o passarinho cantando. Eles estão soltos. Aqui não tem gaiola, não. Eu amo ouvir o canto deles. Aqui eles estão no pé de jaca. Aqui tem um pé de jaca, eles estão no pé de jaca. Aí eles ficam lá fazendo festa. Vários passarinhos. É o dia todo assim. Então, mas você talvez passou por alguma dificuldade. Talvez você não achou ninguém que ensinasse você a fazer o seu dever de casa. Talvez a professora já brigou com você. Talvez você ficou de castigo por não saber. Ou alguém te chamou de burra. Ou alguma coisa você já aconteceu com você. Então, isso está diretamente dificultando o seu trabalho com a modelagem. Mas quer dizer que eu não vou mais conseguir fazer modelagem? Quer dizer que depois que eu passei por isso, não tem mais jeito? Não. Tem sim. Você vai conseguir ressignificar. Você vai dar um novo sentido para isso. Porque você vai entender. Não, eu estou assim por assim. Por exemplo, se um professor te chamou de burra, aí agora tu vai entender. Era a maldade dele. Não era que eu era burra, era maldade. Então eu não sou burra. E quando a gente toma essa consciência, pode ter certeza que a sua vida muda. Então a primeira parte desse livro é para estudar a sua mente, para você ler e entender suas dificuldades na matemática, na modelagem. Por quê que eu não estou conseguindo aprender? Então você vai ter identificação, de identificar, de acordo com a ciência, por que você não gosta. Aí depois vai vir a parte que eu vou te ensinar matemática. Sim, querida, porque se você não aprendeu, se você não sabe matemática, você não vai conseguir fazer modelagem. Não é? Se você não aprendeu a fazer modelagem, você não vai conseguir fazer. Se você não aprendeu matemática, você não vai conseguir fazer modelagem. Aí vem a parte de te ensinar. Aí qual é a parte de te ensinar? Eu vou te ensinar a usar fita métrica. Vou te ensinar o que é milímetro, o que é centímetro. Tá vendo? O que é milímetro, o que é centímetro. Depois, eu vou te ensinar como calcular as medidas. Sabe quando a gente pega a medida do busto, divide por 4. Deu 21,75. O que é esse 75? 21 e 25. O que é esse 25? Eu vou te explicar no livro, você vai aprender. Porque não basta só tirar as medidas. Tem gente que trava já na hora de tirar as medidas. Também vou te ensinar a usar os esquadros, porque uma das dificuldades muito grandes é as pessoas usar os esquadros. Vou te explicar o que é ângulo, como usar a régua, porque isso aqui tudo é matemática.
Isso aqui tudo é matemática. Você precisa entender a matemática para saber. Então, você vai aprender. Aí, depois que você aprendeu isso, você vai aprender a tirar as medidas. Olha só. Você vai aprender a tirar as medidas. Olha como ele é lindo. Todo colorido. Aí, depois que você tirou as medidas, aí agora a gente vai para a modelagem. E a modelagem, ela é feita por etapas. Olha só. Tá vendo? Etapas. Tá vendo aqui? Ó. Você vai fazer a primeira parte aqui é uma saia. A primeira parte, ó, você vai fazer um risco. Um risco roxo e um risco vermelho. Tá vendo? O risco roxo vai ser a linha do meio da frente. E o risco vermelho vai ser a linha do meio frente. E o risco roxo vai ser a quarta parte da cintura. Tá vendo? Ó, quarta parte da cintura. E aqui eu coloco o esquadro, tá vendo? Pra você saber o lugar certinho de colocar o esquadro. Depois, aí aqui você fez 2 linhas. Agora eu vou te ensinar a fazer a terceira linha. Aí eu já ensino você a descer o esquadro. O esquadro tava aqui, agora você vai descer o esquadro, a altura de quadril, e vai colocar o esquadro aqui e colocar a linha do quadril. Aí depois, fez aqui, tá vendo aqui? Cintura, quadril e o meio da saia. Aí agora aqui, ó, você vai fechar a lateral e fechar aqui. Tá vendo? Como é fácil fazer a saia? Aí depois aqui, você vai pra saia das costas. Aí começa tudo de novo. 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. E todas essas linhas, elas estão marcadas com cores diferentes. Por exemplo, quando você vai fazer a linha, eu digo que medida é aquela. Por exemplo, aqui na parte da blusa, ó, também a mesma coisa, ó, começa com uma linha. Então, é bem simples de você fazer, ó. A blusa começa com uma linha, deixa eu mostrar pra você. Ó, a blusa aqui é o começo da blusa, tá vendo? Você vai fazer uma linha, depois você vai colocar o esquadro e fazer outra linha. Depois, você vai descer 2 centímetros, coloca o esquadro, tá vendo? E faz mais uma linha. E depois aqui também faz mais uma linha. Aí agora, você pegou isso aqui, tá vendo? E agora você vai subir, ó, uma linha aqui, que é a altura de cava. Tá vendo? A largura de altura de cava. Depois, você vai vir aqui, e aqui em cima tem dizendo, ó, como é que você vai fazer, tá vendo? E o interessante é que cada linha aqui é de uma cor. Tá vendo? Cada linha aqui é de uma cor. Por quê? Porque eu vou dizer assim, ó, tá de roxo, tá de rosa, tá de vermelho, entendeu? Que é pra você saber que linha você vai fazer agora. Porque quantas vezes você pega um livro de modelagem e quando você olha, você vê um bocado de linha que você não sabe nem qual é a linha. Né? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui de modelagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá aqui, não. Então, é um livro assim, além das modelagens, você ainda vai ter os acabamentos, ó. Tá vendo? Então, você vai aprender a fazer os acabamentos dessa modelagem. Entendeu? Então, é um livro que vai cuidar de você. É um livro que vai te entender. Vai começar da sua raiz, que é o seu cérebro. Começa da sua raiz e vai pro seu cérebro. E essa semana a gente tá na semana da costureira, né? Que o dia da costureira foi no domingo.
Então, essa semana toda a gente está comemorando o Dia da Costureira. Nada melhor do que eu poder presentear vocês com um grupo terapêutico, um grupo de terapia. Porque eu estou falando aqui sobre as possíveis traumas que você pode ter, né? Mas, se a gente se unir, por exemplo, eu vou fazer um grupo no Meet, para você poder falar qual é a sua dificuldade para fazer modelagem. E aí eu vou conseguir identificar. Tem modelagem, deixa eu mostrar para vocês. Tem modelagem de calça. Deixa eu ver. Ó. Deixa eu achar para mostrar pra vocês. Tem modelagem saia de todas as peças da alfaiataria. Saia, blusa, manga. A manga tem a manga de glaze e a manga normal. Manga de glaze, manga normal. E é tudo assim no passo a passo. Ó, manga. Ó, deixa eu mostrar aqui. A saia, tá vendo aqui? Saia frente, saia costa. Deixa eu mostrar. A blusa. Ó. A blusa. Tá vendo? Então, cada página você vai ganhando uma linha da blusa, entendeu? E você vai entendendo passo a passo. Depois da blusa, você vai aprender a fazer a manga. Ó. Tá vendo a manga? Essa aqui é a manga. Depois, você vai fazer a manga de blazer. Ó. Tá vendo? A manga duas folhas. Depois. E ela é toda assim, ó, tá vendo? Todas as peças, você vai fazer uma linha de cada vez. Ó. Tá vendo? A cabeça da manga. Depois você vai aprendendo, ó, peça por peça. Tá vendo? Aí depois começa a calça. Ó, a calça também você vai fazer linha por linha, tá vendo? Começou aqui a linha, vai colocando o gancho, ó, tá vendo? Que a calça também, tudo começa com a linha. E até finalizar a calça, tá vendo? Calça frente, calça costa. Tá vendo? Aí agora vai os acabamentos, as ferramentas que você vai precisar, tá vendo? Todos os acabamentos de camisa, calça e... Entendeu? Então, é o passo a passo. E além disso, de adquirir o livro, a gente vai ter um grupo terapêutico, mas só para quem entrar essa semana, quem adquirir o livro essa semana. Então, se você, por algum motivo, não puder comprar o livro essa semana, entre em contato comigo e me diz o dia que você vai conseguir comprar, porque aí eu coloco o nome na sua lista. E aí eu abro uma sessão para você. Vamos dizer que você... Ah, o meu cartão só vai virar... O meu cartão só vai virar dia 3, dia 4. Mas se você me der a certeza que vai adquirir o livro, eu coloco seu nome no grupo terapêutico. Porque, gente... Livro de modelagem você vai ter para sempre. Livro de modelagem você vai ter para sempre. Você vai ter muitos por aí. Mas um livro que vai a fundo para entender o que você está sentindo, para entender o motivo de você ter dificuldade, o motivo de você saber ter máquina, ter investido em máquina, investido em ateliê,
ter feito vários cursos e não se deslanchar, você não acha por aí. Porque muitas vezes as pessoas não olham para a costureira como uma pessoa. Olha para a costureira simplesmente como uma máquina, uma segunda máquina, uma máquina que movimenta a máquina. Ah, ela está sentada ali, ela só tem que obedecer e fazer o que tem que fazer. Só costurar. Mas a gente sabe que não é assim. Que costureira tem sentimento, que costureira passa por dificuldade, que costureira sente ansiedade, sente medo, sente angústia, alegria, tristeza, que sente realização, tudo, enfim. Então, por isso que eu quero que você participe, e quanto mais gente participar, melhor. E eu quero que você participe. Então, se você não pode dizer assim, o meu cartão só vai virar dia 3, dia 4. Então, entre em contato comigo. E aí eu coloco o nome da sua lista, mas tem que ser essa semana. Você entra em contato comigo, eu coloco o nome da sua lista para você participar. Porque para a gente fazer o grupo de terapia, para você participar do grupo de terapia, você precisa estar com o livro. Porque o livro, gente, ele tem atividades. Assim como tem atividade para você fazer na modelagem, vai ter atividade para você vencer os seus traumas, suas dificuldades. Então, o que você vai fazer? Você tem que estar com o livro na mão. Entendeu? Então, o livro, só é você responder aqui, ó. Eu quero, me manda, livro, quanto é o livro, que você vai receber o link no seu direct do Instagram. Para você participar e deslanchar de uma vez por toda no seu trabalho de costureira. Tá bom? Beijo!